Bom, hoje vamos aprender sobre função, tá? É algo muito usado, na verdade, usado constantemente para a gente organizar nossos códigos, no caso, tá? Não é só organizar, mas sim aplicar algumas situações. O que é uma função? Basicamente, uma função é como se fosse uma receita. Imagina uma receita de bolo, tá? Como a gente falou lá atrás, no início do algoritmo. Você está, por algum motivo, fazendo receita de bolo e você sabe de cabeça tudo aquilo. Então você vai anotar no papel para que quem pegar aquele papel execute as suas instruções. E aquele papel vai se chamar receita. E na receita vai ter todas as instruções que vão ser executadas para fazer um bolo, tá? Vamos botar na mente que, por enquanto, para entender melhor, esse papel é a nossa função, tá? Vamos digitar aqui função. Function, tá? Em inglês. É uma função, tá? A gente digita function e dá um nome para ela. Que no caso, eu vou botar o nome aqui de... para ficar mais claro, eu vou chamar de calcular, tá? Essa função que ela vai fazer, calcular. É como se fosse uma receita de bolo. Imagina uma receita de bolo. Você coloca o título lá, qual tipo de bolo, né? O que aquela receita faz? Tipo, bolo de morango. Aí lá a receita, né? Só que aqui a gente vai fazer um cálculo. Vai somar dois números, beleza? Como a gente já fez anteriormente. Mas dessa vez a gente vai fazer usando função. É o calcular. E aí agora você vai colocar parênteses, tá? E chaves. E chaves. Isso. Pronto. Aqui está a nossa função criada, tá bom? Vamos criar fora da função duas variáveis, né? Uma variável que vai que vai somar dois números no caso, né? Vamos colocar num 1, né? Vai ser igual a zero e um let num 2 que vai ser igual a zero também, tá? A gente tem duas variáveis. O que é que a gente vai fazer aqui nessa função? Se a gente, como a gente já sabe, a gente pode somar, né? Vamos criar também uma variável chamada resultado para que a gente possa armazenar o resultado do número um mais o número 2, tá? Vou abreviar como result para não ficar muito grande nossas variáveis, tá? Beleza, tenho três variáveis aqui, número um, número 2 e o resultado. Se eu fizer assim, né? Eu não vou nem usar a função agora, gente. Vamos recapitular. Se eu chegar e colocar aqui, ó, resultado, né? Resultado é igual a no 1, né? Mais no 2. Só que lembra, no 1 e no 2 ele é zero, né? Então vamos mudar aqui, vamos botar 2 mais 2, né? Não vamos usar prompt dessa vez. Vamos fazer aqui na mão só para a gente entender a lógica aqui. No 1, no 2. Quem é no 1, 2, 2? É número 2 e 2. Então, aqui ele vai somar e vai armazenar o resultado na variável result, né? E a gente pode colocar um console log aqui. Só para a gente observar o resultado, tá bom? Então, o que acontece? A partir do momento que eu salvar e carregar a minha tela, ele já vai exibir o valor do resultado, porque ele criou as variáveis, somou e, e exibiu para a gente no console log. Tudo que está aqui fora é executado a partir do momento que abre a página, abre o site, algo do tipo, tá? Aqui na função, a gente decide quando vai ser executado. Isso é uma das utilidades da função. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu vou copiar isso aqui e colocar dentro da função, tá, gente? Olha que interessante agora. Eu vou salvar e vou carregar a página. E nada vai acontecer, porque a gente criou uma função, mas a gente não chamou essa função. A partir do momento que eu chamo uma função, eu executo aquilo que está dentro dela, tá? E como é que eu chamo essa função que eu criei aqui? Eu chamo pelo nome que eu dei, que no caso é calcular. Então, se a gente vir aqui embaixo e chamar calcular, e não esquecendo de colocar
Esse parênteses aqui é um sinal, basicamente é o seguinte, quando você chama o nome e o parênteses, é como você falando que vai chamar ela e executá-la, tá? Então você está executando a função. Então você chamou e executou aqui, tá? Então tudo que, como eu chamei ela aqui embaixo, ela vai executar o que está dentro dela. O que é que está dentro dela? Soma dois números e mostra o resultado. Então se eu salvar aqui, vocês vão ver que tem 4. E aí, ó, veja só, eu posso chamar ela duas vezes também. Então, se eu chamo duas vezes, ela vai executar uma vez tudo isso e vai exibir o resultado. Depois vai executar tudo isso de novo e exibir o resultado. Que no caso agora vai ser 2, 4. E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser, tá? A função serve para isso. A gente deixa um código pronto e executa ela. Tem uma coisa bem interessante na função que a gente precisa entender. Que a gente pode passar um parâmetro, tá? O que é um parâmetro, tá? O parâmetro basicamente é duas variáveis que podem ser colocadas aqui dentro. Essas duas variáveis, ela vai ser tipo uma passagem de você se comunicar com a função. Um exemplo. Vamos supor que a gente tem essa variável no 1 e no 2 e a gente não quer ficar alterando nossa querida variável. A gente não vai criar variáveis aqui mais, tá? O que é que a gente pode fazer? A gente pode criar um parâmetro. O parâmetro a gente vai conseguir colocar, passar para dentro da nossa função um valor e definir um valor dentro dela, tá? É complicado de explicar dessa forma, então vamos fazer na prática que fica mais fácil. Vamos lá, vou criar um parâmetro aqui para vocês entenderem. Eu não vou somar por enquanto, vamos fazer um parâmetro aqui só para vocês entenderem o que acontece. Então eu vou criar um parâmetro aqui chamado texto, tá? Chamei um parâmetro chamado texto. O que é que isso faz? Tá, gente? Quando eu defino aqui dentro, eu posso usar aqui dentro da função. Então, um exemplo, aqui em resulta eu posso botar texto, tá? Aí vem que interessante agora. Eu preciso chamar a função, né? Então, se eu chamar a função aqui embaixo e vou colocar isso aqui, eu sei que tem um parâmetro aqui. Esse parâmetro é texto. Então, esse parâmetro eu posso digitar aqui agora o valor que ele vai ser. Então, se eu colocar aqui entre string, um exemplo, já que eu botei texto, e botar o meu nome, Josuel, vê que interessante. Aqui não tem nada. Aqui só está o texto e aqui está colocando um texto no console logo. Então, se eu calcular aqui, ó, olha o que vai aparecer aqui no console, o meu nome, tá bom? Vê que coisa legal, né? Imagina se eu tivesse que exibir o nome de 4 pessoas, tá? Normal. Como é que eu faria? Eu pegaria o nome, um console log, e botaria o nome de 4 pessoas aqui, né? Vamos botar aqui só pra gente fulaninho A, fulaninho A, B e C, tá? Um exemplo, A, B e C, né? Até aí tranquilo, né, gente? Até aí tudo bem. Seria 3 linhas. Agora vê que interessante. Eu posso ter uma função que do lugar de eu digitar, eu posso chamar a função 3 vezes e colocar nome diferente, tá? Vou botar F aqui e um G só pra gente ver acontecendo. Então, ficou meu nome, um F e um G, tá? Vamos para outra prática. Então, basicamente, é o seguinte. O parâmetro é como fosse um acesso. Imagina que é uma porta onde eu consigo entrar dentro da minha função e levar uma variável de fora da função para dentro. Um valor, no caso. Tá? Então, pensando nisso, vamos fazer uma soma. Sem precisar usar variáveis externas. Tá? Vou apagar aqui também. Agora a gente pode colocar aqui direto os parâmetros. Valor 1, vírgula, valor 2.
Então, veja só, a gente tem dois valores separados por vírgula, então a gente tem dois parâmetros. Lembrando que esses parâmetros funcionam como se fosse uma variável, mas elas são especiais, chamadas de parâmetro. Elas são usadas aqui, nesse escopinho da função aqui, tá? Então, aqui dentro da função, essa parte de parênteses, tá? A gente consegue, basicamente, definir, pode ser o nome que for, tá? Mas o nome que for usado aqui vai ter que ser usado aqui dentro. Então, o que é que eu posso fazer agora? Eu posso vir aqui direto, eu não preciso nem somar, tá? Eu posso vir aqui direto e colocar valor 1 mais valor 2. Direto aqui no console mesmo, ela já vai exibir o resultado. Então, vê que interessante, a gente criou dois parâmetros, pegamos esses parâmetros e somamos. Mas detalhe, tá? Detalhe, gente. Esse parâmetro aqui, por enquanto, ele não tem valor nenhum, porque a gente não chamou a função. Então, vê o que acontece se a gente chamar a função e não definir nenhum valor, tá? Se a gente colocar o mouse em cima aqui, você vai perceber que a função calcular, ela tem dois parâmetros, valor 1 e valor 2. Ela já fala aqui para você, tá? Tem dois parâmetros aqui, tá bom? Então, o que é que você pode fazer agora, nesse exato momento, tá bom? Execute para a gente ver como é que vai ficar e você vai ver que ele vai fazer o NaN, tá? Esse NaN aqui é basicamente, ele não tem nada definido, tipo, não existe e ele calculou algo que não existe aqui. E toda vez que você calcular algo que não existe, vai dar esse erro aqui, tá? Então você provavelmente calculou o nada com nada e vai dar nada, tá? E aí esse é o erro que o JavaScript vai mostrar para você, tá bom? Então, calculei nada com nada, porque eu não passei nada aqui, mas eu posso passar um exemplo, 2. Mas aí vem um porém também, tá? 2. Só que, ó, tem dois parâmetros aqui. Eu preciso passar o segundo, gente. Preciso passar o segundo. Mas se eu não passar o segundo, eu quero mostrar o erro também, que vai dar nada de novo, tá? Você tá somando 2 com nada. Então é nada também, tá? Não existe. Eu preciso que vocês vejam um erro para que quando acontecer com vocês, vocês vão saber aonde está o problema, tá bom? Agora vamos voltar para o código aqui e vou colocar mais 2. Então, calcular 2 mais 2, tá? Ele já sabe aqui que é 2 e 2. E se eu salvar, a gente tem o resultado 4. Só que agora, diferente da gente precisar fazer várias linhas, tá? De cálculo, eu posso aqui, ó, só duplicar e mudar só os valores, gente. Porque o código lá dentro vai ser executado da mesma forma, tá bom? Vai ser executado da mesma forma. Toda vez que eu chamar aqui a função, ela vai executar. A primeira vez ela vai criar a função, depois ela vai executar a primeira, depois vai executar a segunda. Então a gente vai ver o resultado aqui acontecendo na tela, ó, 4 e 9. Enquanto eu for mudando o número, que é bem interessante, a gente vai vendo que tá rolando a mágica aqui da função, tá? Olha lá, 4, 9 e 10, tá? Muito legal, né? Isso é muito bom, gente. Você tem noção, a gente cria métodos e coisas dinâmicas para que a gente não possa ter o retrabalho de criar mesmo o código sempre. Então a gente só chama a função, executa o que a gente precisa fazer. Sabendo disso, né? A gente já pode fazer o seguinte: um exercício aqui prático de usar uma função em algo que a gente já fez no caso, tá? Vamos fazer aqui uma função que vai basicamente colocar dizer qual idade você tem, digitando só o ano, né? Digitando o ano e digitando também o ano que você nasceu, no caso, né? Só o ano que você nasceu, no caso. Então vamos lá fazer essa função. Vou apagar aqui. A função aqui já está criada, no caso. Eu vou apagar de novo. Vamos escrever tudo zero. Function. Vou chamar de minha idade, né? Vou chamar de minha idade, que ele vai falar qual é a minha idade. E vou colocar aqui o nosso parênteses aqui, tá? E finalizando com chaves. Beleza. Precisamos de um parâmetro só, que é a idade do sujeito, não é isso? Precisamos da idade do sujeito. Beleza, gente. Até aí tudo bem.
Eu preciso capturar, né? Eu preciso capturar o valor. Dessa vez eu quero usar o prompt para ficar melhor, né, gente? A gente vai usar o prompt. Eu tenho duas formas de fazer isso. Duas formas, tá? A primeira forma é chamar o prompt por fora e passar o valor pelo props, né? Que se chama pelas propriedades aqui. E a segunda forma é não passar nenhum valor aqui e criar tudo dentro da função, tá? Que seria chamar o prompt aqui dentro, né? Chamar o prompt aqui dentro. E toda vez que a gente chamar a função, ele vai executar a função ali. Só que vamos exercitar a função com os props, né? Com os parâmetros dela, tá bom? Então, vamos fazer aqui fora o prompt. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável, então, aqui chamada de minha idade, tá? Idade, na verdade, idade. E que vai ser igual, por enquanto, a 0, né? E aqui embaixo, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar a minha variável de novo, idade. Vou dar só um espaço para não ficar muito em cima. Idade, que vai ser igual, lembra? A prompt. Só que antes de eu digitar prompt, a gente sabe que vem texto. Então vamos passar o texto para inteiro, né? Como a gente já tinha falado antes. Passe int e parênteses. Aqui dentro sim eu chamo o prompt com parênteses de novo. E digitamos o texto que a gente quer informar para o usuário. Digite sua idade. Beleza? Aqui já está funcionando. Agora a gente precisa só configurar a nossa função. Aqui na nossa função, a gente precisa definir que ela vai ter um parâmetro chamado idade, certo? E essa idade aqui vai ser passada aqui para dentro. O que a gente precisa fazer com a idade? É pegar o... Desculpa, gente. Idade não. Desculpa, não é idade não. É ano nascimento. Ano de nascimento. Então, deixa eu só copiar aqui. Digite o ano de nascimento, tá? Digite o ano de nascimento. Pronto. Agora, salvei aqui. E digite o ano de nascimento. E agora sim, aqui a gente vai colocar aqui ano nascimento, tá? Ano nascimento. Detalhe, tá? Deixa eu só ajeitar aqui esse ano nascimento que tá estranho. Detalhe, gente. Essa variável aqui não é a mesma que essa, tá? Eu só tô representando. Isso aqui é o parâmetro, isso aqui é uma variável. Então, aqui eu vou até mudar pra gente não ter o... Aqui, na verdade, vou mudar, vou botar assim, ó, bem simplificado. Vou chamar só de nascimento para não ficar... não parecer que é a mesma coisa, né? Não parecer que é a mesma coisa aqui. E aí vocês acabam achando que é a mesma coisa, mas não é, tá? Então, é nascimento aqui, nossa propriedade, tá? Nosso parâmetro. Então, tem uma variável aqui chamada nascimento, né? E ano nascimento, que é a variável que a gente criou. O que é que vai acontecer agora? Vamos lá para o algoritmo, na lógica. Vai criar a variável, depois vai chamar a variável e vai acrescentar um valor nela. Que valor vai ser esse? Vai ser um valor inteiro, né? Vai ser um valor inteiro que vai ser convertido para inteiro. E esse valor é o quê? É um prompt. E esse prompt é uma string. Aqui, gente, string, tá? Ela é uma string. E ele é um string. E para pegar esse valor, eu preciso mostrar para o usuário que mensagem a gente vai exibir. Então, eu botei digite o ano de nascimento. Quando ele digitar e dar um enter, vai passar para dentro, que vai converter para inteiro, que vai armazenar dentro de ano de nascimento. Até aí tudo bem. Só que a gente precisa dentro da função, colocar o valor, né? Colocar um valor para somar. Então a gente vai fazer como nascimento. Vê que legal, gente. Nascimento
menos, né? Menos, não, na verdade é o ano atual, né? O ano atual, que é 2023, menos o nascimento, que é nosso parâmetro. Ele vai ficar amarelinho, tá vendo? E agora, embaixo, eu coloco um alerta. Nem console eu vou botar um alerta. Que só vai mostrar o nascimento mesmo, tá? Eu não vou nem botar uma mensagenzinha concatenada. Só vou mostrar o ano mesmo, assim, tá? Vamos voltar aqui, cancelar. Agora o que acontece? A gente precisa executar essa função, tá bom? Para executar essa função é bem simples. A gente tem que vir aqui embaixo e abrir e chamar a função. E a gente precisa passar o valor aqui na função, que é o nascimento, né? Que é o ano de nascimento, basicamente. Eu não posso simplesmente colocar aqui nasci em 1994. Eu preciso que seja o que o usuário digitou. Então, a gente vai pegar a variável ano de nascimento e vai colocar aqui dentro. Por quê? Assim que o cara digitar aqui, a gente captura. Essa função vai ser criada e logo em seguida a gente vai chamar a função e vai passar para dentro dela o valor que foi capturado. Quando eu chamar, vê só interessante, é como imagina que está entrando aqui dentro, tá? Que na verdade ela está entrando aqui dentro. O que acontece? O valor que está aqui dentro vai entrar nessa função, vai passar por aqui, para cá, para dentro. E ela vai fazer esse cálculo aqui, ó. 23 menos o valor que foi digitado. E depois vai exibir o nascimento, tá? Esse valor aqui não tem valor. O valor vai ser herdado basicamente do valor que a gente vai definir aqui dentro, tá? Que no caso vai ser o valor que vai vir do prompt. E agora, vamos lá ver. Eu vou botar no 1994. Vou dar OK. E ele falou que... Ué, não, tá... Ah, gente, calma aí, tá errado, tá errado. Vamos pegar isso aqui, tá? A gente coloca direto aqui dentro no alerta já. A gente já coloca direto aqui o ano menos o nascimento, pra gente já fazer o cálculo direto, tá? Pra gente ter que criar uma variável e armazenar, tá? Então vamos lá. 1994. OK. Falei que eu tenho 29 anos. Eu agora vou dizer que sei lá, nasci em 2000. OK? 23 anos, tá? Então a gente funcionou aqui. Basicamente, função. Isso é uma introdução assim, bem simples de função, tá? É o básico aqui da função. Criem coisas, as outras atividades, criem funções, use funções aí com as coisas que a gente já criou, para exercitar um pouco sobre função. Mas vocês vão começar a entender mais função daqui para frente, como a gente começar a criar as coisas mais complexas, tá? A gente vai falar, né, nas próximas aulas do DOM do JavaScript. Aí sim vai começar a ficar interessante as funções, porque até agora a gente está usando, a gente descobriu que é função, array, tudo mais, né? E na função, ela vai ser muito utilizada quando a gente tiver com um projeto muito grande, JavaScript, quando a gente estiver armazenando um formulário de login e tudo mais. E aí a gente vai usar a função, vai ser melhor para entender, né, a função no dia a dia. Tá? Mas basicamente função é isso, tá? A gente coloca coisas que vão ser executadas no momento que a gente precisar, tá? Coisas já pré-definidas. Aqui a gente não precisa deixar nada estático e dinâmico, tá? Estático é o seguinte, gente, é quando eu digito assim, ó, um número mocado, isso chama mocado, tipo, eu tô digitando um valor que nunca vai mudar. Um dinâmico, né, é um valor que o usuário ou alguma coisa vai mudar de acordo da situação e necessidade da função ou da variável em si. E aí fica dessa forma. Muito melhor usar de uma forma dinâmica do que estático. Porque imagina que você teria que fazer essa minha idade aqui, por exemplo, para 4 pessoas, tá? Imagina que você fosse usar essa função e fosse botar o valor, né? E você teria que fazer esse cálculo aqui, sei lá, 20 vezes se fosse usar, fazer de vários anos, né? Sem precisar carregar a página. Aqui não. Aqui você só duplica a função e tudo que está dentro dela vai ser replicado todas as vezes que eu chamo uma nova função, tá bom? E é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido.
Garanto que nas próximas aulas você vai entender melhor, porque essa aula, ela basicamente foi só para a gente entender que existe a função, para que existe a função, tá? Tem outras coisas que a gente precisa saber de função, mas para agora vocês precisam entender isso. É o essencial, tá bom? E vai ter muita coisa para frente. Não se esquece de escrever aí embaixo se você tiver alguma dúvida. E é isso, gente. E até a próxima aula.